Sumário pré-requisitos. Nesta aula vamos apresentar, relativamente ao capítulo de funções reais variável real, a função racional, a subsecção de determinação das equações das assíntottas do gráfico de uma função racional. Os pré-requisitos necessários para compreender a aula na totalidade são ter competências na área de conjuntos, conjuntos numéricos, referenciais cartesianos em duas dimensões. O estudante deverá também conhecer o conceito de limite e da assíntota do gráfico de uma função. Conceitos fundamentais a reter, palavra-chave. No fim desta aula, o estudante deverá saber determinar as equações das assíntotas de uma função racional. As palavras-chave são assíntota e limite. Vamos agora estudar a existência de assíntotas do gráfico de uma função racional genérica do ponto de vista analítico. As assíntotas do gráfico de uma função racional, definida por fx igual à divisão de dois polinómios, onde o polinómio do numerador identificamos com px e vai ser um polinómio de grau n. O polinómio do denominador é um polinómio de grau m. Consideramos apenas que p e q não têm raízes comuns, porque este pormenor é importante do ponto de vista analítico, não vamos entrar agora em detalhes. Temos, portanto, que as assíntotas verticais são tantas quantos os zeros de qx e mais podemos dizer que vão ser x igual a cada um dos zeros do denominador. Portanto, as assíntotas verticais estão em correspondência bionívoca com os zeros do denominador da função racional. Relativamente às assíntotas não verticais, podemos ter várias hipóteses. Se o grau do denominador for maior que o grau do numerador, é o que aqui está escrito, se o n for menor do que o m, temos obrigatoriamente a reta de equação y igual a zero como assíntota horizontal. Se os graus forem iguais, o n igual ao m, ou seja, o grau do numerador igual ao grau do denominador, vamos ter y igual a zero sobre b0, coeficiente do termo maior grau do numerador sobre coeficiente do termo maior grau do denominador, vai ser uma equação da assíntota horizontal. No caso do grau do denominador, ou melhor, do numerador ser maior em uma unidade que o grau do denominador, ou seja, o grau do numerador ser 5, o grau do denominador 4, ou o grau do numerador ser 2 e o grau do denominador 1, por exemplo, temos que, neste caso, o gráfico de f admite uma assíntota oblíqua. Podemos, neste caso, escrever fx na forma ax mais b, mais um polinómio Rx sobre Qx, onde Rx é um polinómio com grau menor do que m, ou seja, o grau deste numerador é mais pequeno que o grau do denominador. Por exemplo, o numerador com grau 3, o denominador com grau 4, é um exemplo. E y igual a x mais b é a equação da assíntota oblíqua. Portanto, quando temos uma função racional escrita nesta forma, é garantido que y igual a ax mais b é a equação da assíntota oblíqua. Portanto, basta ter uma expressão do primeiro grau, uma expressão afim, digamos, mais um polinómio Rx sobre o denominador Qx. Se o grau do Rx for mais pequeno que o grau do Qx, obrigatoriamente y igual a ax mais b será uma equação da assíntota oblíqua. Temos ainda que se o grau do numerador for maior em mais comunidade que o grau do denominador, não vai haver assíntotas não verticais. Pode dar-se o caso do numerador ter grau 5 e o denominador ter grau 3. Portanto, neste caso, o grau do numerador é maior em mais comunidade que o grau do denominador e não há assíntotas oblíquas, ou melhor, não verticais. Vejamos agora um exemplo. Determina as assíntotas verticais e horizontais dos gráficos da função f e g definidas pelas suas expressões algébricas. Comecemos por observar que o grau do numerador, do polinómio do numerador, da expressão algébrica de f é 2 e do denominador também é 2. Portanto, temos polinómios com o mesmo grau no numerador e no denominador. No caso da função g, temos uma constante no numerador, que é um polinómio de grau 0, ter 1 ou ter 1 vezes x elevado a 0 é a mesma coisa, sobre um polinómio do segundo grau, ou seja, o grau do denominador é maior que o grau do numerador. Deste modo, relativamente a f, vamos considerar o numerador como sendo o polinómio x² menos 1 e o denominador como sendo 4 menos x². Diz o resultado que acabamos de ver, que se encontrarmos os zeros do denominador,
Não havendo fatores comuns, vamos ter as assintas verticais do seu gráfico. Portanto, igualando o denominador a zero, fica 4 menos x² igual a zero, de onde sai que x é mais ou menos raiz de 4, ou seja, x igual a menos 2 ou x igual a 2. E podemos concluir que o gráfico de f admite como assintas as retas de equações x igual a menos 2 e x igual a 2, portanto, como assintas verticais, portanto, são os zeros do denominador. Como tem grau 2, como já foi dito no início, há o resultado que acabamos de ver que nos assegura que vamos ter como assinta horizontal y igual a menos 1, que resulta de dividir 1 por menos 1, onde 1 é o coeficiente do termo de maior grau do numerador, sobre menos 1, que é o coeficiente do termo de maior grau do denominador. Portanto, a assinta horizontal determina-se fazendo, quando os graus do numerador e do denominador são iguais, fazendo y igual ao quociente dos coeficientes do monómio do termo de maior grau do numerador pelo termo de maior grau do denominador. Portanto, y igual a menos 1 é a assinta horizontal do gráfico de f. No caso da função g, consideremos px, que é o numerador, igual a 1, qx, que é igual a x² menos 9, que é o denominador, e vamos igualar o denominador a 0. Fica x igual a menos 3 ou x igual a 3, resultante x ao quadrado igual a 9, e de onde se conclui que o gráfico de g admite as retas de equações x igual a menos 3 e x igual a 3 como assintas verticais. No caso das horizontais, o resultado que vimos diz-nos que, como o grau do denominador é maior que o grau do numerador, então y igual a 0 é a assinta horizontal do gráfico de g. E termina aqui então o estudo das assintas dos gráficos de cada uma das funções racionais. Vamos ver um segundo exemplo. Determina as assintas do gráfico da função definida por fx igual a x ao quadrado mais 2 sobre x. O primeiro passo na resolução deste problema é começar por identificar o numerador e o denominador. Portanto, o numerador, seja ele px igual a x² mais 2, cá está, e denominador, seja qx igual a x. O passo seguinte é encontrar os zeros do denominador. Portanto, o denominador tem um único zero, que é o próprio zero, e com isto chegar à conclusão que o gráfico de f admite a reta de equação x igual a 0 como assinta vertical. Portanto, x igual a 0, que é o zero do denominador, o único zero do denominador, vai ser uma assinta vertical do gráfico da função f. Portanto, é sempre assim. Quando o numerador e o denominador não têm fatores comuns, que aqui não acontece, não há fatores comuns, eles estão na forma mais simplificada, os polinómios, não dão para decompor em fatores. Portanto, neste caso, podemos concluir que as assintas verticais são tantas quantos os zeros do denominador. Neste caso, é apenas x igual a 0. O passo seguinte é ter em conta que o numerador tem grau 2 e o denominador tem grau 1. Ou seja, o numerador tem um grau acima do grau do denominador, grau 2, que é o grau deste monómio, que é o maior grau deste polinómio que temos no numerador, e grau 1, que é o grau do denominador. E como o grau do numerador é maior em mais comunidade que o grau do denominador, que se traduz nesta igualdade, tanto 2, que é o grau do numerador, é igual a 1 mais 1, que é o grau do denominador mais uma unidade, vamos concluir que existe uma assinta oblíqua. Portanto, foi o resultado que vimos há pouco. Quando acontece que o grau do numerador é maior em mais comunidade que o denominador, temos assegurada a existência de uma assinta oblíqua. E agora a questão que surge é, como é que a vamos determinar? Para determinar a assinta oblíqua, devemos escrever a função fx na forma ax mais b mais rx sobre qx, onde rx é um polinómio com grau menor que m, onde m é o grau do denominador, que é grau 1, e y igual a ax mais b é a equação da assinta oblíqua. Portanto, este é o resultado que tínhamos visto há pouco, mais atrás, e, portanto, nós temos aqui que escrever a função nesta forma, e é isso que vamos fazer. Ora, note-se que esta expressão dá para escrever na forma x² sobre x mais 2 sobre x. Como x² sobre x é igual a x, conseguimos escrever
a expressão na forma pretendida. Portanto, note-se que aqui temos uma expressão da forma ax mais b, onde naturalmente o a é 1 e o b é 0. Portanto, é tão simples que até parece que não é da forma ax mais b, mas na verdade é. 1x mais 0 é o que eu aqui tenho. E agora, 2 sobre x é de facto uma fração em que o grau do numerador é 0 e o grau do denominador é 1. Portanto, vamos ter uma fração em que o grau do numerador é mais pequeno que o grau do denominador este que é igual ao denominador original, e podemos concluir, com base neste resultado, que y igual a x é a equação da assíntota oblíqua. Portanto, é este o método que nós utilizamos para encontrar a assíntota oblíqua, que asseguro-vos que já sabíamos a priori que existia, pelo facto do grau do numerador ser maior em mais uma unidade que o grau do denominador. Chegou assim ao fim este exemplo. Vamos agora ver um terceiro exemplo. Determina as assíntotas do gráfico da função definida por gx igual a x² menos x menos 2 sobre x mais 2. Trata-se de uma função racional que tem uma função quadrática no numerador e no denominador uma função afim. E o primeiro passo é começar por identificar o numerador, portanto px, chamemos-lhe px, igual a x² menos x menos 2, e o denominador que é x, que é igual a x mais 2. E agora vamos achar os zeros do denominador com o objetivo de determinar as assíntotas verticais. Portanto, o denominador é x mais 2, se igualamos a 0 o denominador, portanto o que é x, vamos ficar que x é igual a menos 2, portanto o menos 2 anula o denominador. E deste modo podemos concluir que o gráfico de G admite a reta de equação x igual a menos 2 como assíntota vertical. Como já tinha sido visto, aos zeros do denominador correspondem as assíntotas verticais do gráfico da função, quando não há fatores comuns entre o numerador e o denominador, que é aqui o caso, posso-vos garantir. Passo seguinte, vamos estudar os graus do numerador e do denominador. Portanto, px tem grau 2. De facto, trata-se de uma função quadrática e qx tem grau 1. É uma função afim. Deste modo, e como o grau do numerador, que é 2, é maior em mais comunidade que o grau do denominador, portanto, se somamos ao grau 1 do denominador uma unidade, ficamos com o grau 2, o resultado que já apresentámos mais atrás diz-nos que existe uma assíntota oblíqua. Portanto, é certo que vai haver uma assíntota oblíqua pelo simples facto de termos no numerador grau 2 e no denominador um polinómio de grau 1. Portanto, o grau do numerador é maior em apenas uma unidade que o grau do denominador. E a questão é como vamos determinar a assíntota oblíqua que a teoria garante que existe. Para a determinar, devemos efetuar a divisão inteira de px com qx. Portanto, esta é a resposta ao que estávamos a perguntar. Vamos então fazê-lo. Comecemos por escrever no dividendo o polinómio do numerador, portanto x² menos x menos 2. No divisor, o do denominador, o polinómio do denominador, x mais 2. E agora temos aqui o quociente e temos aqui o resto. E o polinómio que vamos colocar no quociente para começar vai ser o que resultar de dividir x ao quadrado por x. Portanto, x ao quadrado dividido por x fica simplesmente x. Este x vem aqui para baixo, portanto, nós escolhemos o monómio de maior grau do dividendo, dividimos pelo monómio de maior grau do divisor e o resultado obtido vai para o quociente. Fica, portanto, aqui um x. E agora o processo vai ser x vezes x dá x ao quadrado. Escreve-se deste lado com sinal contrário, menos x ao quadrado. X vezes 2 dá 2x. Passa para este lado com sinal contrário, menos 2x. E agora, para prosseguir com a divisão inteira, vamos somar estes dois polinómios, naturalmente que este simplifica com este, e vai dar 0, portanto vai desaparecer, escusa-se de pôr, e menos x menos 2x dá menos 3x, e este menos 2 mais 0, não estar aqui nada, é porque está implícito aqui um 0, menos 2 mais 0 fica simplesmente menos 2. E agora, e como o grau que temos no resto é ainda igual ao grau que temos no polinómio do divisor, vamos prosseguir com a divisão inteira dos dois polinómios. Portanto, novamente, escolhemos o monómio maior grau do resto
para dividir pelo menor maior grau do divisor. Portanto, vamos dividir menos 3x por x. Simplificada a expressão, fica simplesmente menos 3. E o menos 3 vem para o quociente. Agora, mais uma vez, mais do mesmo. Multiplicamos o menos 3 por x e fica menos 3x. Neste lado escreve-se mais 3x, sinal contrário. E agora, multiplicamos menos 3 por 2 dá menos 6. Passa para este lado com sinal contrário, mais 6. Mais do mesmo, vamos somar estes dois polinómios. Menos 3x mais 3x vai dar simplesmente 0. E menos 2 mais 6 dá 4. E agora sim, temos no resto grau 0, porque não é um termo que não tem x, é a mesma coisa que ter 4 vezes x levantado a 0. E como o grau do resto é inferior ao grau do divisor, o processo de divisão inteira dos polinómios px e qx terminou. Passo seguinte é escrever a expressão que aqui temos inicialmente numa outra forma que nos permita deduzir qual é que é a assíntota oblíqua do gráfico de G. Denominemos numa divisão inteira o dividendo, o divisor, o quociente e o resto por D maiúsculo, D minúsculo, Q e R. Nós aqui temos o D maiúsculo, este é o dividendo, o D minúsculo, este é o divisor, o quociente Q é x menos 3 e o resto, R, vai ser o 4. Nós sabemos que dividendo é igual a divisor vezes quociente mais resto, já na divisão de números inteiros. É assim que nós nos habituamos a fazer este resultado, a conhecer este resultado, esta equação, e por isso aqui vai-se verificar a mesma coisa. Se dividirmos ambos os membros desta igualdade por D minúsculo, ficamos com D maiúsculo sobre D minúsculo igual a esta expressão que temos no segundo membro sobre D minúsculo. E deste modo, podemos ainda escrever o segundo membro simplificado, se separarmos esta soma em D vezes Q sobre D mais R sobre D. Ora, D vezes Q sobre D fica simplesmente quociente, mais o resto sobre o divisor. Nós temos então uma igualdade que nos permite escrever o dividendo a dividir pelo divisor na forma de quociente mais resto sobre divisor. Portanto, ou seja, nós aqui o que temos efetivamente é o dividendo a dividir pelo divisor. E com isto, nós vamos poder escrever esta expressão original, dividendo sobre divisor, está aqui a dizer que fica quociente, que é x menos 3, cá está ele, mais o resto, que é 4, sobre o divisor, que é x mais 2. Ou seja, nós conseguimos escrever esta expressão numa outra forma e com isto concluímos que y igual a x menos 3 é a procurada equação da assínta oblíqua do gráfico de G. Portanto, recapitulando, nós temos uma função racional em que o grau do numerador é maior em mais comunidade que o grau do denominador, e quando é assim, a teoria garante-nos que existe uma assínta oblíqua. Como é que a podemos determinar? A resposta está em efetuar a divisão inteira. E depois de efetuar a divisão inteira, podem pensar ou sabem deduzir a fórmula desta maneira, ou então pensam que vai dar para escrever a expressão original na forma de quociente mais resto sobre divisor. Eu observo com frequência os alunos a dizerem é este mais este sobre este. Efetivamente está certo isto que dizem, não sabem exprimir-se na linguagem conveniente. No entanto, o que é facto é que acertam por este método. Portanto, não tenho nada a dizer desde que esteja bem. X menos 3 mais 4 sobre x mais 2 e chegamos assim ao resultado final. Temos a conclusão de que esta é a equação da assínta oblíqua. Vejamos um quarto exemplo. Duas expressões algébricas, f e g. Para encontrar as assíntotas, consideremos o numerador como sendo o px, x à quarta mais 2x, relativamente à função f, e o denominador como sendo x menos 3. E temos então que os zeros do denominador vão ser apenas o 3, e portanto vamos ter a reta x igual a 3 como assíntota vertical. Relativamente aos graus, grau do numerador é 4, grau do denominador é 1, e como o grau do numerador é maior em mais comunidade que o grau do denominador, podemos concluir que o gráfico de f não admite assíntotas oblíquas. É isto que diz o resultado teórico
que vimos umas páginas atrás. Relativamente à função g, consideremos o numerador como sendo x à quinta menos px igual a x à quinta menos x menos 2, o qx como sendo x ao cubo menos 2x. Igualando a 0, o denominador somos conduzidos a 3 zeros, 0 menos raiz de 2 e raiz de 2. Como é que achamos os zeros deste denominador? Colocando o x em evidência, fica, já que x vezes x ao quadrado dá x ao cubo, e x vezes menos 2 dá 2x, fica, portanto, esta expressão, este produto, e a lei do anulamento de produto diz-nos que este produto anula-se quando o x é 0, ou quando o x quadrado menos 2 é 0. Acontece que x quadrado menos 2 é 0 quando x é menos raiz de 2, ou raiz de 2. E temos assim que x igual a 0, x igual a menos raiz de 2 e x igual a 2 são as equações das assintas verticais. Como o grau de px é maior que o de qx é mais do que uma unidade, efetivamente temos que o grau do numerador é 5 e o do denominador é 3, que é o grau do monómio de maior grau que nele figura, no numerador e no denominador, respectivamente. Vamos ter que ele é maior em mais como unidade que o grau do denominador. Portanto, aqui temos grau 5 e aqui grau 3. Portanto, é maior em mais duas unidades. Então, não existem assintas oblíquas. É o que o resultado teórico que vimos nos permite concluir. E chegamos assim ao fim do estudo das assintas da função g. Deixamos aqui alguma bibliografia utilizada na realização deste trabalho.